Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que bom que foi Mateuzinho que orou, porque era tanto pedido e eu só me lembrei na hora que ele estava orando mesmo. Graças a Deus que foi você, meu irmão. Queridos, é bom estarmos aqui nesse lugar, louvando, intercedendo, orando como igreja. Eu tinha sugerido, depois de uma conversa com o presbítero Léo, que nós pudéssemos, deixa eu organizar aqui, que nós pudéssemos, nessas nossas reuniões, nas nossas reuniões de oração, que nós pudéssemos envolver a igreja do modo como fazemos no começo do ano, na semana de jejum, que fazemos no início do ano, que cada sociedade fica responsável por um dia na semana, que nós estamos ali jejuando e orando, e que a gente pudesse fazer isso nas reuniões de oração. É um método que eu vejo funciona em algumas comunidades e era um incentivo para a igreja, que muitas vezes está dividida em sociedades, está vindo orar nas quartas-feiras, e cada sociedade cada departamento ou sociedade estaria responsável por uma quarta em cada 2 meses. Então não é assim também um esforço hercúleo para estar presente aqui. Não sei se o pastor começou a colocar isso em prática, porque ele me falou que a AMP já estaria hoje conosco, o Mateuzinho estava aqui dirigindo o culto, e a reunião de oração é um bom momento para nós exercitarmos nossos dons aqui, tanto na direção dos trabalhos, no louvor, na pregação. É uma oportunidade de fazermos isso. E eu louvo a Deus, então, por estarmos aqui para ouvir esse privilégio maravilhoso que é ouvir a palavra do Senhor, é meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmo, Salmo de número 95. Ontem nós fizemos um cultinho doméstico lá em casa e o texto que nós lemos lá e meditamos foi a primeira carta de João, capítulo 1, verso 1 a 4. E aí eu quase trouxe a mesma devocional para cá, mas possivelmente Clênia pode estar assistindo, para ela ia ser um repeteco. Mas talvez em breve a gente faça, eu aproveito lá as devocionais de casa para a gente fazer um estudo sequencial na primeira carta de João. Mas ao mesmo tempo que nós começamos essa semana, na segunda-feira, o nosso grupo de estudo no livro A Igreja Local e a Música no Culto, né? Um livro do reverendo Felipe Fontes e do reverendo João Almeida, lá do Rio Grande do Sul, e começamos a falar sobre música, fiquei muito feliz, porque tivemos éramos 18 ao todo. Nem no tempo de reunião de discipulado de casais eu tinha tanta gente num grupo. E ainda dá tempo, se os irmãos quiserem participar. Nós temos lá representantes da UPA, o MP, do Doce Voz, e gente que não faz parte de louvor nenhum, mas que tem interesse em estudar sobre a música e até exercitar-se lendo uma boa literatura. Então, nos reunimos às segundas-feiras, normalmente às segundas-feiras, excepcionalmente às terças. E porque nós estamos falando sobre música, aí quando eu bati o olho no Salmo 95, aí eu disse, eu vou trazer essa palavra hoje, que está muito viva no meu coração, exatamente porque a gente tem estudado, tem lido um pouco sobre o assunto. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 95. Nós podemos fazer até uma leitura responsiva, tá bom, queridos? Eu leio os versos ímpares e os irmãos e irmãs lerão os versos pares. Convite a louvar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação.
porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, esse privilégio, Senhor, incomparável de podermos nos debruçar sobre a Tua palavra com liberdade, podermos pregar e divulgar, Senhor, essa mensagem através da internet. Ó Deus, te louvamos por esse cântico, essa oração que acabamos de ler, e porque nos dá o privilégio, Senhor, através da Tua revelação para nós, palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor nos dá o privilégio de conhecermos mais a Ti, de termos mais intimidade contigo, de algum modo, Senhor, nos rendermos diante da Tua glória e buscarmos, ó Deus, buscarmos agradar ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao nosso Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, por causa dos nossos pecados e porque somos, ó Deus, somos imperfeitos e falhos, e livra-nos da tentação de desviar-nos a nossa mente da Tua palavra e de, ó Deus, negligenciarmos esse momento de adoração, de louvor e de conhecimento de Ti. Abençoa aqueles que estão conectados, ouvindo também essa palavra, ó Pai. Prepara os corações de cada um de nós para recebermos mais da Tua presença, Senhor, e também aqueles que irão ouvir ainda, que o Senhor possa cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu para a glória do Teu santo nome. Nos rendemos a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, suplicando a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o livro de Salmo, a gente teve a oportunidade de ler e estudar bastante salmos aqui na reunião de oração, e os salmos, alguns comentaristas dizem que a divisão, se vocês forem olhar na Bíblia, especialmente na revista Almeida Atualizada, vão ver que os salmos eles são divididos em 5 livros. Dizem alguns comentaristas que, na verdade, essa divisão ela é intencional, no sentido de que, assim como nós temos 5 livros da lei, nós temos 5 livros, 5 cânticos, 5 cancioneiros, que são respostas do coração do homem exatamente aos 5 livros da lei que o Senhor deixou para o povo. E a partir especialmente do Salmo 92, o Salmo 90, a oração de Moisés, inicia o livro 4, e a partir do Salmo 92 a gente vê muito dessa... a gente consegue associar muito desses salmos a cânticos que a gente já ouviu, de vencedores e de outras bandas, outros grupos, e isso não é por acaso também, porque, na verdade, o propósito dos salmos era exatamente de ser um cancioneiro, uma coletânea de hinos, para que o povo pudesse, nos seus ajuntamentos, nas suas assembleias, estarem louvando, adorando o nome do Senhor, orando ao Senhor. Na verdade, nós reduzimos muito nossos cânticos hoje a
a essas duas temáticas, louvor e adoração, mas na verdade os salmos têm há salmos imprecatórios contra a ação de inimigos, há salmos de súplica, e isso tudo fazia parte. Não sei se vocês conseguem imaginar alguém cantando esse tipo de coisa que a gente leu aqui. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como Meribá e Massá. Mas o salmo, ele alguns pedagogos vão dizer que uma das melhores formas de você ensinar a pessoa é através de música, que o Diga Neto, né, que é professor nessa área aí, terminando a graduação em breve, e a música ela tem esse aspecto pedagógico. Agora você imagina num tempo em que você não tinha livros. Livro não era um negócio comum, era uma coisa muito complicada de você ter uma biblioteca que era um monte de papiro e pergaminho, você não tinha como andar com ele debaixo do braço e tal, e se depreciava com certa facilidade. E as pessoas, para lembrarem da palavra, a melhor forma de ensiná-las era através de música. E então Deus inspira homens a compor, a escreverem músicas, hinos, em que esses hinos tratavam da própria lei, tratavam da ação de Deus, do cuidado de Deus, da pessoa, do caráter de Deus, e a gente tem essa pegada nos salmos, a gente tem esse aspecto nos salmos. E os salmos, então, eles eram também usados desse modo, como orações e como proclamação, como ensino. A gente vai ver um pouco isso nesse Salmo 95. E alguns deles permaneceram sendo cantados na igreja primitiva. E das ênfases do livro que a gente está lendo, que ele traz uma abordagem da reforma, especialmente com Calvino, como Calvino aplicou a música na liturgia, no culto da igreja reformada, é porque ele percebe, pela experiência que ele tem, de que para voltar às práticas da igreja primitiva, ele precisava usar a música, porque a música era uma realidade na igreja, e na época em que ele começa a pastorear, primeiro Genebra, depois vai para Estrasburgo, depois volta para Genebra, a música era uma coisa muito elitizada, realizada apenas por alguns cantores profissionais na igreja romana, e Calvino percebe que ele pode, então, voltando a essa prática, colocar toda a igreja para cantar. E se você quiser saber mais sobre isso, é só participar do grupo de estudo do livro que nós estamos lendo na segunda-feira. Mas, mais do que um desejo, algo que é legal de fazer, ou que é pedagogicamente correto e prático para ensinar a palavra, os hinos, os cânticos, eles são uma ordem que a gente encontra na Bíblia. Aqui é um exemplo disso, é uma vindicação, um convite, uma conclamação para se cantar. E a gente vê isso não só no Velho Testamento, no Novo Testamento, especialmente lá na carta aos Efésios, e que o apóstolo Paulo, ele meio que replica o ensinamento à igreja de Colossos. Ele diz: olha, vocês se encham do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, não percam tempo com isso não, se encham com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. A música, o canto, era algo que era para ser feito no ajuntamento como igreja, essa era a orientação do apóstolo Paulo nas cartas, mas aparentemente era alguma coisa que era para ser prática da vivência espiritual de cada um na sua devoção a Deus. E é o mesmo ensino que ele traz à igreja de Colossos, quando ele fala que a palavra de Deus habita no coração ricamente, a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enfim, o salmo aqui, ele traz esse chamamento. Ele começa dizendo, o salmista: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Então, a palavra júbilo aqui é de fato fazer festa, fazer barulho, fazer um barulho alegre. E o Senhor está então chamando o seu povo, através da sua palavra, para que nós
louvemos, cantemos a Ele. Nós usemos a música para cantar com alegria. E agora, por ocasião dos Jogos Olímpicos, a gente vê muito o pessoal fazendo festa quando as pessoas, quando os atletas chegam, ou então quando se consegue conquistar uma medalha, ou a gente vê isso, vê a alegria das pessoas por causa de algum artista que está se apresentando, a gente vê as pessoas se alegrando por causa de algum político que ascende ao poder, e muitas vezes falta-nos essa experiência do júbilo e da alegria quando nós estamos na presença do Senhor. A presença do Senhor traz consigo a realidade de que ela nos dá o sentido de realização plena e perfeita, e por isso nosso coração se alegra. A nossa celebração por Ele estar entre nós, e também pela segurança que nós temos da salvação. Nós então não cantamos para preencher espaço de culto, não, a gente vai ter um culto de oração hoje, então chama os meninos para preencher, para tapar um buraco aqui, vamos cantar umas musiquinhas aqui, né? Eu já tive a experiência de na igreja, um presbítero falar assim na hora do culto, ele disse assim, não na nossa igreja, foi noutra igreja, quer dizer, não aqui nessa igreja, foi noutra igreja presbiteriana, e que ele foi fazer um momento de dízimos e ofertas. Aí ele disse assim, olha, chamou o pessoal do louvor e disse, canta alguma coisa aí para animar, canta, enquanto está fazendo o momento de oferta, canta alguma coisa aí para animar. Então nós não cantamos, não é somente para tapar buraco, para animar a plateia, essa não é a motivação correta para a utilização da música no culto e no ajuntamento de crentes, de santos. De fato, a igreja ela acabou se inclinando à cultura pop, né? E acabou usando a música de forma muito pragmática, né? Para chamar a atenção. Você vê, não, vamos usar a música para poder atrair o jovem, para atrair o adolescente, para atrair as pessoas, e as pessoas vão para determinadas igrejas porque a música é legal, é perfeita, é muito... Esse não é o objetivo da música, pelo menos no contexto bíblico, da forma como o Senhor inspirou os seus santos para deixarem registrado para nós o seu ensinamento. A música, e aqui eu estou usando um argumento de um autor chamado Paul Jones. Ele diz que a música cumpre 3 papéis no contexto da adoração. Um é o de louvor e de adoração a Deus, de exaltação a Deus, reconhecendo a sua supremacia. A gente vê isso nesse Salmo 95. O outro é de oração, que é a comunicação que nós fazemos para Deus, comunicação dirigida a Deus, que a gente vê aqui essa comunicação, ora o salmista está falando na terceira pessoa, e ora Deus está falando através do salmista, mais no final do Salmo. Então essa oração, esse diálogo entre o adorador e o objeto da adoração. E também proclamação, que é a anunciação da palavra de Deus. E a gente vê isso aqui também, porque há um ensinamento a respeito da obra de Deus na libertação do povo, quando o povo foi rebelde, e esse mesmo ensinamento vai ser repetido, essa música, esse trechinho da música vai ser repetido pelo autor de Hebreus mais à frente. Então, meus irmãos, por ser a própria palavra de Deus, os salmos são uma parte significativa e que nós devemos ter um olhar especial, especialmente quando falamos a respeito de música. E a música, então, tem historicamente um espaço importante na nossa história como reformados. Como eu disse, na época de Martinho Lutero e do próprio Calvino, Martinho Bucero, a música era restrita a alguns profissionais, porque ela ficou tão especializada, e a intenção da música na igreja não era de fazer com que a igreja cantasse. Há alguns textos, Erasmo, ele escreve dizendo que
parece que propositadamente a música era feita para as pessoas não entenderem. Então a missa já era em latim, então a turma cantava lá e cantava de uma forma bem complicada, ninguém conseguia cantar e era somente para aquele grupo estar cantando. E a reforma protestante ela rompe com esse pensamento através do princípio de que a assembleia deve cantar, todos devem cantar. Todos, porque a Bíblia nos chama para cantar, não apenas um grupo, não apenas um clero, não apenas um grupo específico, mas todos deviam participar do canto na igreja, todos deviam adorar a Deus, todos deviam orar a Deus através de música também, todos deviam ser ensinados através da música, então ela tinha que ser na língua das pessoas, que as pessoas pudessem entender e que elas pudessem levar para casa e que elas pudessem cantar durante a semana, porque também naquela época a imprensa estava começando ainda e as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, era um excelente método para a evangelização e pregação da palavra. E eu pensando nisso, meus irmãos, eu digo, hoje, com todos os recursos que temos, com a possibilidade de termos a Bíblia em nossas mãos e de tantas traduções que nós quisermos, a internet para nos ajudar, será que nós não temos cantado de forma leviana? Será que nós não temos desobedecido o chamado de Deus para cantarmos com júbilo, celebrando o rochedo da nossa salvação? Aqui a ideia da rocha aqui é muito interessante, porque mais à frente ele vai falar da história lá de Massá e Meribá, quando o povo tinha acabado de vencer, ver os egípcios sendo submergidos pelo Mar Vermelho, e eles chegam um pouquinho mais à frente, aí eles têm sede, porque começa a ter sede no deserto, e eles reclamam e murmuram, e só falta apedrejar Moisés. É assim que Moisés chega diante de Deus: Senhor, esse povo, a única coisa que falta é me apedrejar agora, porque eles estão reclamando e estão praguejando. E o Senhor vai com graça novamente, alcança o povo. E Moisés, ele fere a rocha, com o mesmo cajado que feriu a água, ele fere a rocha, e da rocha sai água. E é interessante que o salmista aqui comece fazendo essa menção, dizendo: celebremos, festejemos com júbilo, cantemos ao rochedo da nossa salvação. Queridos, é assim que nós devemos cantar, é assim que nós devemos nos achegar na presença do Senhor, é assim que nós devemos ter a experiência de adoração, é com alegria, com celebração. Será que nós não temos desperdiçado as oportunidades de cantar ao Senhor com todos os recursos que nós temos? E às vezes nós criamos empecilhos. Não dá para a gente louvar porque não tem o baixo, não tem, sei lá, um metal, e não tem baterista. A gente desperdiça a oportunidade de louvar a Deus, de engrandecer o nome dEle com todo o nosso ser, porque a música tem essa propriedade, essa capacidade de nos envolver as nossas emoções, envolver o nosso corpo, a nossa mente, de modo que a gente consegue adorar a Deus com todo o nosso ser, do mesmo modo que a gente pode ser também levado a não adorar a Deus, desviando nossa mente, o nosso coração por causa dos ritmos e da própria música. Mas a música tem essa capacidade. E será que nós não temos nos deixado levar também, e muitas vezes, por essas questões técnicas, e às vezes até pela própria música, desviando-nos da adoração? E o salmista nos chama, o Senhor nos chama para cantar ao Senhor com júbilo, celebrar o rochedo de nossa salvação. Mas o convite continua, essa canção, ela continua dizendo que nós devemos sair ao encontro com ações, ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo. Há uma oração aqui, a música aqui usada para falar com o Senhor, para expressar a gratidão, para trazer ações de graça, para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Há um convite aqui para cantar com gratidão,
para fazermos da nossa música, da nossa celebração, uma oração de gratidão em nossos corações. Não apenas porque Ele tem nos dado sustento, não apenas porque Ele tem nos honrado com saúde, mas porque Ele é Deus, e é um Deus supremo, e porque Ele é rei, e rei tem que ser recebido dessa forma. Você sai apressadamente, saímos ao seu encontro, e a ideia aqui é de sair correndo, como alguém realmente importante que chegou, e você sai correndo para ver, você sai correndo para poder reverenciar, e a ideia é essa, de correr para ir apressadamente para ver a face de Deus. E, na verdade, há um comentário que eu vi que ele diz o seguinte, que nós estamos sempre atrasados quando a questão é o exercício da ação de graça. A gente nunca chega na hora. Você pode chegar até na hora do culto, mas para trazer a sua gratidão ao Senhor, mesmo que você saia apressado, mesmo que você chegue antes da hora, você está atrasado para agradecer, porque Ele sempre faz muito mais do que nós podemos agradecer, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, e é por isso que nós temos que chegar com alegria, com júbilo, cantando e com ações de graça. Ele é o grande Rei, o Senhor reina sobre toda a terra. Ele fala aqui sobre os mares e sobre todos os continentes está a mão do Senhor, toda a terra está em suas mãos, versículo 4, profundeza, altura, os continentes e toda a terra é governada por esse Deus. Ele é soberano e Ele nos convoca a reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Nós somos governados pela providência e sujeitos ao seu poder. Quando cantamos, nós devemos nos lembrar disso. Quando chegamos para adorar o Senhor, nós devemos nos lembrar que o Senhor continua reinando. Por mais difícil que seja o momento que a gente possa viver, por mais complicada que seja a situação, o Senhor é Rei. O Senhor governa. Ele é Deus supremo. E nós vamos ver que Ele não é um Deus supremo que simplesmente está lá sentado no trono e esquece de nós, mas Ele é um Deus supremo que cuida do seu povo. É a ideia que vem logo a seguir dos versículos 6 e 7. Ele convida a adoração porque nós somos o seu pasto, ovelhas de sua mão. Versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é Rei, Ele governa sobre tudo, sobre todos, Ele é Senhor soberano, Ele é Deus, e nós devemos nos prostrar diante dEle, porque além de tudo isso, Ele é o nosso Criador, Ele que nos criou, Ele nos criou para a sua glória, e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão, até a primeira parte do verso 7. Nós devemos nos humilhar diante dele, nos prostrar. A reunião de oração é um dos poucos momentos que nós temos como igreja para nos ajoelharmos diante do Senhor, ter essa oportunidade. Mas, ainda que a gente faça isso pouco, isso ainda é muito mais fácil do que colocar o nosso coração de joelho diante do Senhor. É mais fácil dobrar o joelho, por mais que você não esteja muito acostumado, por mais... Eu descobri um outro benefício de se ajoelhar. De manhã cedo, quando eu acordo, que eu me ajoelho e me prostro na presença do Senhor, eu percebo que Ele me alivia, descongestiona as minhas narinas totalmente, porque, viu, Mateuzinho? Experimenta, começa a fazer esse tempo frio, coloca de joelho, ora ao Senhor, depois ali dos 15, 20 minutos de oração, quando você levanta, você vai no banheiro, meu amigo, sai tudo, é uma bênção. Mas colocar-se de joelho, por mais benefícios que tenha, é bem mais fácil do que colocar o nosso coração de joelho diante do Senhor, porque a nossa luta constante é essa, é do nosso querer, da nossa vontade, querer ser imposta contra ou de encontro àquilo que Deus nos ensinou na sua palavra, aquilo que Deus prometeu na sua palavra.
E nós devemos nos chegar reconhecendo que Ele é esse Deus soberano, é Rei, é Senhor, é o nosso Criador. Nós devemos nos humilhar na Sua presença. Eu vi sobre esse salmo uma pregação do pastor Valdeci Santos, que foi um dos meus professores lá no curso, e ele dizia assim que o neto de Billy Graham chegou para Billy Graham um dia e disse assim: vô, como é que o senhor faz para se manter humilde? Porque Billy Graham é um cara super conhecido em todo lugar, um cara que foi um missionário, entrou na cortina de ferro, pregou lá na China quando ninguém nem conseguia entrar na China. Ele foi lá e diante das autoridades ele falou do evangelho. Ele era um cara criador da revista Christianity Today, que existe até hoje, e tem até uma versão em português, né, eu sei. Era um conselheiro do presidente americano, né? As pessoas, era a pregação que o presidente da nação mais poderosa do mundo ouvia. Ele dizia: como é que o senhor consegue manter-se humilde desse jeito, tão simples desse jeito? Ele disse: meu neto, quando eu acordo de manhã, que eu me prostro na presença do Senhor e que eu lembro que Ele verdadeiramente criou todas as coisas e que Ele é Senhor, que Ele é Deus, não tem como eu me achar ou me sentir alguma coisa além do que uma criatura, um servo. E nós precisamos lembrar disso. Nosso coração o tempo todo está querendo nos encher conosco mesmo, mas nós precisamos lembrar de nos humilhar na presença de Deus e cantar isso, e celebrar isso alegremente, que nós não somos nada e de que Ele é verdadeiramente Senhor, reconhecendo que Ele é o único Deus, o Deus que se revelou a nós, o Deus que veio até nós, que nos visitou com a sua graça, nos deleitarmos em sermos o seu povo, o seu rebanho. Ele nos fez o seu povo. Não é um Deus distante, uma imagem que não interage com o povo. Ele veio até nós, Ele se relaciona conosco, Ele fala através da sua palavra. Ele veio, Ele criou o homem se rebelou contra o Criador. Ele escolhe um povo através de Abraão, faz um pacto com esse povo, e nesse pacto os animais eram dilacerados. E quando você passava no meio dos animais, como se dissesse: se eu não cumprir os termos desse pacto, eu quero que aconteça comigo e com a minha casa o que aconteceu com esses animais, que sejam dilacerados, que derramem sangue. Deus não precisava se submeter a isso, porque Ele é o Deus soberano, o Criador, Ele é digno, Ele é Rei. Mas não só Abraão está ali no pacto, mas Deus, o fogo passa no meio dos animais, como se Deus dissesse: eu me submeto também aos termos dessa aliança. O povo se rebela contra a aliança, e Deus envia o seu Filho para pagar o preço que era para ser pago pelo homem, pelo povo que ali o rejeitou. Ele nos visita com a sua graça, Ele interage com o seu povo como um pastor, o bom pastor que cuida do rebanho, que está ali nos corrigindo, que está ali com a vara, nos ajudando e nos ensinando a mostrar o caminho. Adorar a Deus é encontrar na humilhação do nosso eu diante de Deus gozo e alegria, por submissão à sua soberana vontade. É alegria e música, mas ao mesmo tempo uma profunda reverência diante do Criador. Eu fiquei tão feliz segunda-feira na reunião que tivemos, porque eu vi os irmãos ali tudo preocupados com a teologia. A nossa liturgia, as nossas músicas devem ser um retrato da nossa liturgia, deve ser pelo menos. Naquilo que nós cremos e pregamos deve estar na música. E é por isso que aqui, quando você tem uma igreja que segue a teologia da prosperidade, você vai ver umas músicas que falam ali de coisas relacionadas à prosperidade, que você vai conseguir isso, que você vai conseguir aquilo, e eu vi ali a preocupação dos irmãos, e conversando com o pastor, discutindo sobre letras,
de música, e a música que nós louvamos e adoramos o Senhor, que nós usamos para orar e conversar com Deus e proclamar a palavra do Senhor, essa música que deve estar no nosso culto e na nossa espiritualidade, essa música, ela não é só celebração e festejo, porque quando a gente festeja e celebra, às vezes a gente esquece do respeito e da reverência. Ela é música de celebração, de alegria, de festejo, mas ela é uma música de alguém que reconhece, que se humilha na presença de um Deus que é todo poderoso. 3 palavras aqui então que o salmista nos manda: adoremos, prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele deve ser adorado porque nos criou. Nós somos obra das suas mãos, criados para glorificá-lo. E ao olharmos para a criação, ele dá a conhecer a sua glória e o seu governo. E não apenas isso, quando nós cantamos com júbilo, orando ao Senhor ou adorando, devemos lembrar que esse Deus Criador reina, cuida do seu povo. Ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Por fim, meus irmãos, o texto termina com um refrão que o autor de Hebreus vai usar, que é um convite também. Temos vários convites aqui: convite para cantar, convite para adorar, convite para reconhecer a soberania de Deus, mas aqui há um convite para nós ouvirmos a voz do Senhor, abraçarmos a palavra do Senhor e não a rejeitarmos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. E como eu falei inicialmente, essa coisa do ensino da palavra não é muito usada nas nossas músicas. É uma dimensão pouco usada na nossa sinódia, né? Nas nossas músicas. Nós usamos muito a dimensão da adoração de louvor, mas pouco a dimensão da oração e da proclamação. Mas aqui há uma realidade e que o salmista, e agora é Deus que vai começar a falar através desse canto, ele vai dizer: olha, não tem meia alternativa. Se você se humilhar na presença de Deus, se você ouvir a voz do Senhor, ou você obedece ou você a rejeita. Ou recebemos com gratidão, e aí a nossa resposta é ação de graças, como nós vimos, ou recebemos a palavra do Senhor, a promessa do Senhor com gratidão e adoração, ou rejeitamos endurecendo os nossos corações. O nosso maior problema em relação à música, em relação à liturgia, em relação à adoração do povo, quando o povo se reúne, não é uma questão técnica, acredito, mas sim é uma questão de incredulidade, é uma questão de obediência ou desobediência. Esse texto de Êxodo 17, vocês lembram, o povo saiu do Egito, chega no Mar Vermelho, está de cara para o Mar Vermelho, o exército de Faraó está logo atrás, o Senhor se coloca como coluna de fogo entre o exército e o povo, e Moisés, Deus fala para Moisés ferir lá o mar, e o mar se abre, o povo passa. Quando os exércitos vão passar, água para todo lado, os exércitos são desbaratados. Agora eles celebram, cântico de Miriam, irmã de Moisés, está lá, e todo mundo vai cantando, uma beleza, uma bênção. Aí eles entram no deserto. Aí, o próximo capítulo, depois dessa festa todinha de louvor e tal, primeiro capítulo no deserto. Primeiro capítulo do deserto, aí o povo começa a reclamar e falar mal e tal. Será que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para a gente morrer, para a gente vir morrer aqui e ficar todo mundo estatalado aqui no deserto, nesse sol? E Deus fala para Moisés: Moisés, pega a vara que você feriu o mar, que eu sou Deus. Eu estou no meio desse povo. Eu estou aqui, sou eu que estou guiando o povo. Bate na rocha, vai lá, dá uma lapada na rocha. Eu me lembrei agora que tem os 5 solas da Reforma. O sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus e sola Deo Glória, né? E dizem que tem um 6º sola, que é o solapada. Aí dá uma lapada nessa rocha
e bateu, feriu a rocha, e da rocha saiu água. E o texto termina dizendo assim: chamou aquele lugar de Meribá, disputa, o texto lá de Êxodo 17, porque o povo dizia: está o Senhor no meio de nós? O problema não era somente a fome e a sede, não. O problema era a incredulidade. O povo tinha visto as 10 pragas, tinha visto o sinal da coluna de fogo, tinha visto o mar se abrir, mas eles estavam perguntando: o Senhor nos abandonou, o Senhor não está no nosso meio. A incredulidade está aí, em simplesmente não crer de que o Senhor estava fazendo a sua obra ali no meio daquele povo. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, versos 7 a 19, ele vai explicar essa passagem exatamente do jeito que está escrito aí no Salmo 95. Ele está falando sobre que o ministério de Cristo é maior do que o ministério de Moisés, Cristo é maior do que Moisés, e ele diz assim, como a incredulidade foi o motivo que o povo caiu no deserto, quando o Senhor estava com o seu povo, que havia dado provas de que era pastor do seu povo, que cuidava do seu povo, como nós lemos aqui, em vez de louvá-lo, de cantar, de adorar a Ele, de reconhecer, o povo permanecia murmurador. E quando a gente olha isso, a gente diz assim: nossa, que povo terrível, meu Deus, esse povo era para ter ficado no deserto mesmo. Mas a verdade é que essa é uma palavra para nós hoje, e é assim que o autor de Hebreus se refere a ela: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Quando ouvimos a palavra do Senhor, os testemunhos de Deus, recebemos tantos ensinos sobre a verdade, nós muitas vezes mantemos um coração duro, um coração que não é humilde diante da presença de Deus. Embora muitas vezes na igreja nós cantamos com o coração endurecido. Estamos aqui cantamos tanta coisa linda hoje de noite, mas com o coração endurecido, porque não experimentamos ainda nos humilharmos na presença de Deus, não experimentamos o novo nascimento que só Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo pode fazer em nosso coração. E só dessa forma nós vimos aqui no aniversário da MP as bem-aventuranças, a primeira delas: bem-aventurados os humildes de espírito, porque parece ser a primeira ação do Espírito Santo, em vez de nos acharmos muita coisa e a última fatia de pão ou a bala que matou o JK, a gente se recolher a nossa insignificância de criatura e nos humilharmos porque somos pecadores diante de um Deus santo. Precisamos então, meus irmãos, cuidar para que não cultuemos de forma leviana, não cantemos com o coração endurecido e rejeitemos o convite para a adoração que nós temos na palavra do Senhor, continuando a viver conforme os desejos do nosso coração endurecido e sem receber ao final a bênção do descanso. É assim que ele termina: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Descanso é bom, é tão bom. Segunda-feira é feriado, hein? Bênção, todo mundo, uma bênção, descanso. Domingo, dia do Senhor, a gente descansa, mas a gente descansa no domingo para lembrar que há um descanso maior reservado para nós, para todas as tristezas, tribulações e dores, envelhecimento e cansaço dessa vida. Nós nos reunimos uma vez por semana no domingo e nesse dia nós separamos e deixamos o trabalho de lado e dizemos assim: o Senhor é quem me sustenta, e nesse dia eu descanso pensando num descanso eterno, um descanso que está reservado para todos aqueles que amam a sua vinda e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos, o convite é para nós cantarmos ao Senhor, mas é também para nós confrontarmos a realidade do nosso pecado, do nosso eu e do nosso orgulho. Só há um evangelho, só há uma rocha, e só há uma rocha, e só há um rio de água viva que desce do trono de Deus e que sacia a nossa sede, e é Cristo Jesus, e a Ele seja a glória, a honra e louvor.
Por mais difícil que pareça a circunstância, nós somos ovelhas do seu pasto. Não se comporte como uma ovelha rebelde. Obedeça ao Senhor, se ouvir a voz do Senhor. Escute a palavra de Deus. Cante e louve ao Senhor. Esse era o convite para o povo de Deus. Para que nós, não somente no culto de louvor e adoração, não somente nos momentos de ajuntamento, mas que nós reconheçamos, ao olhar para a cruz, crendo que Cristo Jesus já fez tudo o que era suficiente para nós podermos adorar ao Senhor e chegar com ousadia e intrepidez na sua presença, através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Exclusivamente nele, ele nos oferece a libertação da escravidão do pecado, para não mais sermos rebeldes à sua palavra e reconciliados com Deus, novas criaturas. Obedeçamos essa palavra, atendendo o seu chamado para louvá-lo e adorá-lo. Não endureça o coração, ignorando a presença de Deus, como fizeram lá em Meribá, ignorando a presença de Deus na sua vida. Atenda ao chamado de cantar para Ele. Resta-nos, portanto, um descanso. Quem ama a Cristo e o serve deve permanecer fiel, se quiser, de fato, experimentar o descanso eterno. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe nessa missão e com essa palavra Ele nos ensine a permanecermos fiéis e adorando o seu santo nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, te louvamos porque resta-nos um descanso, apesar de pecadores, Senhor, muitas vezes orgulhosos em nossos propósitos, mentirosos em nossas palavras, impuros dos nossos pensamentos. O Senhor, como fizeste com o povo, o Senhor vem até nós com graça e misericórdia. Ó Deus, em Cristo Jesus te pedimos o perdão dos nossos pecados. Coloca em nosso coração, Senhor, um novo cântico, nos nossos lábios também, para que celebremos com júbilo ao Deus que é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação, para que nós cantemos com alegria e adoremos ao Rei, ao Criador de toda a terra. Ó Deus, que nos ajoelhemos não apenas, ó Deus, fisicamente, mas também o nosso coração diante do Senhor, para que a cada dia, Senhor, experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e renovemos a nossa esperança e que estaremos para sempre contigo, glorificando, louvando, engrandecendo o teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.